Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso de História da Filosofia, vírgula, a Jornada, um curso totalmente gratuito para você aqui no YouTube, no nosso canal J Literato. Inclusive já peço a você que não é inscrito no canal, que está chegando agora, que se inscreva, né? A sua inscrição é fundamental aqui para os nossos trabalhos, que são trabalhos, modéstia à parte, muito bem feitos para você. Tá bom? A todos vocês peço também aquele bom e velho protocolo, né, de curtir o vídeo, comentar, dar o seu like, repassar, compartilhar aí com seus amigos e também acionar o sininho das notificações. Este também é importantíssimo, porque aproveitando o ensejo, umas brevíssimas considerações aqui sobre a nossa programação, gente. Tá? Gente, durante o nosso curso, tá, a programação fixa do canal ela está suspensa, tá bom? Para ganharmos mais tempo aqui para o curso, né? Mas não custa lembrá-la, vamos lembrar nossa programação fixa. Em regra, portanto, no canal, nós temos publicações fixas segundas, quartas e sextas. Não é? Segundas-feiras são temas literários, resenhas de obras, sugestões, análises, etc. As quartas sempre temas filosóficos e ou históricos, e às sextas-feiras temáticas livres. Esta é a programação fixa do canal que está sobrestada, está suspensa durante o curso. Agora, o que nós fazemos também aqui no canal, seja durante a programação fixa ou seja ainda durante o curso, é publicarmos vídeos, né? Posso chamar assim de até aleatórios em relação à programação, sobre temas importantes, assuntos importantes, fatos que ocorrem que são importantes. E aqui pode se estender aí a política, a conjunturas sociais, mais ou menos aquele tema da programação fixa destinado na sexta, que podemos falar de tudo, tá? Mas pode haver publicações também, tá, ao longo da semana, sobre temas aí, importantes que nós consideramos aqui relevantes. Então, só resumindo, a programação fixa de segunda, quarta e sexta, né, entre 17 e 19 horas, está suspensa por conta do curso, mas nós podemos sempre aqui falar alguma coisa, fazer vídeos entre aspas aleatórios, tá? Que fogem um pouco da programação, inclusive durante o curso. Tá? Então acionem a sinetinha das notificações para vocês não perderem nada. Gente, vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma escola filosófica do período já helenista, que é o cinismo. Inclusive, se você não assistiu a última aula, assista, que é muito importante para a compreensão desta aula e das próximas. Porque a nossa última aula foi sobre o período helenista, na verdade? Aquela questão, aquela coisa daquele maior perímetro cultural, com toda ali a anexação de territórios pelo Império Macedônico, com Alexandre o Grande, etc. e tal. É importante que você conheça, que você assista essa última aula para ter uma compreensão melhor desta e das aulas subsequentes. Tá? Então, gente, nesse período helenista, surgiram escolas filosóficas, escolas de pensamento, que são fundamentais para a história da filosofia. E hoje nós vamos falar de uma delas, que é o cinismo. Tá? Hoje, não confundam, não confundam com o adjetivo que nós temos hoje, né, de cínico, cinismo, quando queremos nos referir a alguém que seja aí, uma pessoa falsa, dissimulada, uma pessoa sarcástica. Tá? Hoje usa-se o termo cinismo, mas não tem, digamos, quase nada a ver com o termo em si, com o termo do grego, né, químico, que vem de cachorro, tá? Vocês vão entender o porquê. Tá? O que aconteceu aí foi uma espécie de evolução semântica desse termo, tá? Então não associem isso diretamente, tá, à escola filosófica do cinismo. Gente, em que consiste o cinismo? Quem foi o seu precursor? O que aconteceu? Né? Quais são as suas ideias? Nós vamos falar tudo isso nessa aula. Então veja, o cinismo ele surge na figura do filósofo Antístenes, né? Nascido ali em aproximadamente 400 a.C. e tal. Eu disse a vocês que todas as escolas filosóficas do período helenista elas vão possuir alguns temas em comum, né? Temas como morte, temas como felicidade, como busca pela felicidade, etc. e tal. Coisas nesse sentido são temas em comum com todas as escolas do helenismo, por assim dizer. Que hoje é o dia do cinismo, mas vamos ver o estoicismo, o epicurismo, o neoplatonismo, etc. Tá? Então, gente,
o cinismo, né, criado lá, portanto, com Antístenes, 400 a.C. mais ou menos, ele vai seguir esta linha, não é, de definir o que é uma vida boa, o que é uma vida feliz, o que é uma vida ideal. Né? Então veja, Antístenes cria este modus operandi de pensar-se filosoficamente, mas essa escola filosófica ela fica muito famosa na pessoa de um outro filósofo, não é, que é o Diógenes. Não é que é um filósofo assim, meio amalucado, e não sou eu que estou chamando ele de louco não, viu gente? Quem chamou ele de louco também foi, não sei se vocês já ouviram falar, um filósofo aí, talvez sem muita importância, chamado Platão. Claro que é uma ironia, né? Pois é, porque Platão disse que Diógenes era um Sócrates que ficou louco, né? E claro, aqui nós estamos usando o adjetivo louco nesse sentido de ser um negócio, ser uma pessoa incompreensível sobre em relação aos parâmetros morais, aos parâmetros existenciais. E Diógenes foi mesmo um homem, nesse sentido podemos chamá-lo de louco. Né? Veja, o Diógenes, você pode chamá-lo de tudo. Né? Você pode chamá-lo de louco, como nós falamos aqui, que Platão chamou. Você pode chamá-lo de extremista, de estranho, de tudo. Mas menos de hipócrita. Menos de hipócrita. Porque foi um filósofo que aplicou a sua filosofia na sua vida mesmo. Literalmente. Né? Por quê, gente? Vamos lá. Vamos compreender o cinismo. O cinismo basicamente vai dizer que uma vida feliz, que uma vida boa, é aquela que independe de qualquer elemento externo e casual. Portanto é o seguinte, nada pode fazer o homem feliz, né, que venha de fora. Nada que venha de fora pode fazer o homem feliz. Portanto o homem não pode precisar de nada do mundo externo para ser um homem feliz. Porque se ele já precisa, automaticamente ele não é feliz. Então essa é a ideia central. Agora, por que eu digo que Diógenes levou isto de forma literal e aplicou isso em sua vida? Veja, Diógenes é um filósofo que tem várias histórias sobre ele, tá, gente? Eu poderia contar várias aqui. Ele foi marujo em uma embarcação, enfim. Só que não temos tempo para isso. Eu quero que seja uma aula um pouco mais enxuta, tá bom? Mas Diógenes, veja, ele morava em um barril, na rua, não é? E... tem um bichinho aqui. E dizem que ele tinha consigo ali apenas um embornal de pão, uma coisa, quer dizer, ele não tinha praticamente nada. Morava na rua, dentro de um barril, né? E vivia assim, né? Vivia assim, fazia suas necessidades na rua, tudo mais. Por quê? Bom, ora, Diógenes é o ponto máximo do cinismo, e o cinismo preconiza que nada que vem de fora pode ser a razão de sua felicidade. Então Diógenes ele não precisava de ter uma casa, ele não precisava de seguir parâmetros morais, porque para ele também a moral nada mais é que uma convenção social. E convenções sociais de per si são elementos externos à própria natureza humana, portanto não pode estar atrelado à felicidade. Então ele pouco se importava com a moral, ele pouco se importava com essas convenções sociais, com a própria saúde física, também não, né? Vivia ali jogado pela rua, né, tudo mais. E veja que Diógenes então levou isso ao extremo, né? Ele viveu assim de uma forma extremada. Olha só, porque Sócrates, gente, Sócrates, ele havia dito certa vez, quando ele foi em uma feira livre, então ele passeando, olhando, e ele falou, veja que a ideia do cinismo também se arvora muito nas ideias socráticas, entretanto de forma extremadas, né? Então Sócrates nesse momento, quando ele estava nesta feira livre, ele olha ali e fala, gente, tantos produtos que eu não preciso que tem nesta feira. Aí Diógenes vai e leva isso ao extremo, quer dizer, não precisa de nada, porque tudo que está, por exemplo, numa feira são coisas externas, e coisas externas são incompatíveis com a ideia de felicidade. Portanto, veja, Diógenes, o cínico, ou os cínicos, vão dizer o seguinte, a pessoa, para ser feliz, ela tem que se despojar de qualquer elemento externo. Ela não pode depender de nada disso para ser feliz. E desse modo,
Qualquer um pode ser feliz, basta que se despoje de tudo. Portanto, veja essa outra ideia. A felicidade, ela é permitida a todos. Ou a possibilidade de ser feliz é permitida a todos, porque basta que. Quer dizer, você não precisa conquistar nada. Você precisa apenas abdicar de tudo aquilo que é externo. Né? Passou uma moto, peço perdão. Então você, veja, uma pessoa para ser feliz, ela não pode ter nenhum atrelamento com elementos externos como razão de sua felicidade. Porque isso, por definição, já é uma infelicidade. Veja que interessante, né? Eu disse a vocês que todas essas escolas filosóficas do helenismo, elas vão trabalhar com temas em comum, inclusive a busca e ou definições de felicidade. E já no cinismo começamos assim. Tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que está para além, não é, de seu mais profundo âmago, de sua natureza, por assim dizer, é algo que não pode ser um elemento de felicidade. E Diógenes levou isso muitíssimo a sério. Muitíssimo a sério. Quer ver um exemplo muito bom de Diógenes, como ele leva isso ao extremo? Veja, bom, nesta época Alexandre o Grande já era, vamos dizer, o grande imperador. E Diógenes foi ficando conhecido, ali por toda a Grécia, por ter essas atitudes e também pela sua filosofia. E penso também pela aplicação de sua filosofia em sua vida prática. Bom, Alexandre ficou muito curioso, ficou muito admirado com a conduta de Diógenes. E Alexandre o Grande, naquele momento talvez o homem mais importante do mundo, foi até Diógenes. Ele queria conhecer Diógenes, ele queria oferecer benefícios a Diógenes. Ele estava achando uma coisa incrível. Então diz que ele chegou para falar com Diógenes. Diógenes estava ali em seu barril tomando um sol. E Alexandre o Grande chega perante Diógenes e diz o seguinte: ora, Diógenes, peça-me o que você quiser, que eu vou te dar. Quer dizer, eu sou Alexandre o Grande, eu sou o dono do mundo, eu posso te dar qualquer coisa, escolha, peça. Sabe o que Diógenes falou? Olha, senhor Alexandre, eu quero que o senhor chegue um pouquinho para o lado, porque o senhor está tampando, o sol que eu estou tomando aqui. Você está me atrapalhando a tomar meu sol, está ofuscando os raios solares. Então chega para o lado, é isso que eu quero. Então veja, e teve uma continuação do diálogo ainda, só para encerrar essa historinha do Diógenes. E o Alexandre o Grande ainda ficou mais admirado, né? Ficou ainda mais estupefato com a resposta do Diógenes. E ele diz o seguinte: olha, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes. Aí sabe o que Diógenes respondeu a isso? Ele falou assim: olha, se eu não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes. Gente, percebam que essa história de Diógenes denota a aplicação de sua própria filosofia na vida prática. Quer dizer, ele estava frente ao homem mais poderoso do mundo, que poderia lhe oferecer qualquer coisa, riquezas inestimáveis, só que tudo isso seria elementos externos ao próprio ser e, portanto, incompatíveis com a felicidade. Então ele simplesmente dispensou o Alexandre o Grande, aplicando a sua filosofia. Vocês estão compreendendo? O quão interessante é essa questão do cinismo? Portanto, nós temos uma ideia no cinismo também, que é de um homem se sentir satisfeito com o mínimo. Com o mínimo. Porque tudo que o homem pode, digamos, galgar, no mundo externo são elementos externos. E veja que hoje isso também é muito perceptível, né? Tudo aquilo que nós atrelamos à razão de felicidade acaba, na maioria das vezes, estando atrelado a elementos externos. Você pode pensar em dinheiro, em fama, em sucesso, em reconhecimento, tudo isso, tudo elemento externo, externo ao próprio ser, externo à própria razão. E Diógenes vai dizer que isso tudo é bobagem no que se refere à felicidade. Porque a felicidade ela só pode ser encontrada no próprio ser e na abstenção desses instrumentos de uma pseudo-felicidade externos. Percebam que ideia interessante.
Diógenes é cheio de coisas. Por exemplo, Platão, ó, lembrei de uma outra história dele. Platão definiu o ser humano, em certa feita, como um bípede em plume, né? Quer dizer, um animal sem penas, né? Em uma de suas colocações filosóficas e tal. Bom, Diógenes, sabe o que ele fez? Ele pegou uma galinha, matou a galinha, depenou a galinha e foi até em determinado lugar, não sei se era na Ágora, onde Platão estava ali fazendo um discurso, fazendo uma reflexão, chegou no meio de todo mundo e jogou esta galinha e falou aí, ó, falou assim, eis aí o homem de Platão, né? Então veja a irreverência, né? A irreverência de Diógenes. Por quê? Porque ele pouco se importava. Essa questão, né, dele ter feito essa afronta a Platão, feria princípios morais, né? Feriam princípios, digamos, presentes em uma convenção social relativa à moral, portanto. E para Diógenes tudo isso é bobagem, porque é externo. Então ele mostra isso, ele mostra o seu desprezo a isso. Inclusive ele tinha profundos problemas com Platão por conta disso. Né? Então veja que, o quão interessante é esta questão. Diógenes, né? Diógenes o cínico. Quanto à própria etimologia, né? Eu disse cínico, quínicos, né? O kínos do grego cachorro, cachorro, cão. Né? Porque eles viviam como cães mesmo, né? Como eu falei, faziam suas necessidades na rua. Mas por que isso também, gente? Um outro ponto importante da filosofia cínica é que, bom, eles diziam, portanto, que a felicidade ela reside apenas no interior da pessoa. E isto também compreende os impulsos naturais. Quer dizer, as pessoas elas têm que fazer aquilo que o seu instinto natural, né, reclama. Né? Porque é isso que somos, nós somos natureza. Né? E aqui, portanto, natureza compreendida como algo interno ao próprio ser, e os seus impulsos têm que ser respeitados. Né? E que se exploda a moral externa, que se exploda convenções externas, tudo isso faz parte, né, desse arcabouço de compreensão e felicidade. Né? Portanto, percebam, já estou terminando a aula. Apenas para nós aqui, digamos, fazer um resumo. A felicidade, né, ela só pode ser encontrada dentro de si mesma, dentro de si mesmo, perdão, né? Nenhum elemento externo ou casual pode ser a fonte da felicidade, pelo contrário, ele é o antípoda da felicidade. Né? O homem tem que se contentar com o mínimo para viver, né? E só assim ele poderá atingir a real, a genuína felicidade. Né? Esse é o cinismo, gente. Né? Esse é o cinismo. Deixa eu ver se temos uma coisa importante. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Bom, eu poderia falar bem mais do cinismo, assim, mas aqui, bom, eu acredito que eu tenha passado a vocês os elementos basilares do cinismo. Este é o condão do curso, né, gente? Nós passarmos aqui os elementos básicos e sempre lembrando, básico não tem nada a ver com superficial, tá? O básico não é necessariamente perfunctório, superficial. Não, o básico é o básico, pelo contrário, né? É a base, né? Portanto é isso, gente. Hoje falamos aí sobre essa escola filosófica que é o cinismo, uma das escolas filosóficas mais interessantes, especialmente pela aplicabilidade de seu grande filósofo, Diógenes, em sua vida prática. Muito interessante, muito interessante. Bom, gente, é isso, né? Vamos encerrar já a aula. Agradeço a todos vocês, espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aí na página dos comentários, que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? E, bom, é isso. Vamos até a próxima aula. Espero publicá-la amanhã já, tá bom? É muito provável que sim, tá? Mas aciona a sinetinha aí para vocês não perderem, para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né? Compartilhem, dê o seu like, acione a sinetinha. E é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima.